Nossa história cobra reflexão, afinal, são mais de 317 anos de continuada saga, muitas com enredos de filme. Nesse viés de entendimento, paira a primeira pergunta: o quanto sabemos do nosso passado até o momento atual? O propósito desta primeira semana cultural pode ser um ensaio para um desafio maior. Na busca de introduzir o tema, fica patente a existência de farta informação, mas não de forma didática, catalogada, sob acompanhamento do departamento pertinente. Faz sentido envolver educadores e historiadores, inclusive avaliando seu currículo escolar como forma de se manterem vivas as nossas origens, tradições e potencialidades. De posse desse conhecimento, certamente será muito maior o discernimento quanto ao futuro ainda em aberto. No contexto, é necessário insistir no projeto do museu, única forma de garantir para sempre o acervo ainda possível. (14 de julho de 1598). Frade beneditino Mauro Teixeira, discípulo do padre José de Anchieta, na vila de São Paulo, entre as águas do Anhangabaú e Tamanduateí, edifica uma capela em homenagem a São Bento. Nascia o mosteiro de São Bento. Janeiro de 1650. Fernão Dias Pais, planejando seu mais decisivo empreendimento, antes de embrenhar-se sertão adentro na busca de esmeraldas, decide custear a reforma da capela Mosteiro de São Bento, inclusive construindo 3 novos altares, um púlpito e um novo dormitório para os religiosos. (21 de julho de 1674), Fernão Dias Pais, com 66 anos de idade, acompanhado de 600 homens, cerca de 40 brancos e mamelucos ou restante índios, entre eles seu filho Garcia Rodrigues Pais e seu genro Manuel de Borba Gato, preparam-se para embrenharem no sertão rumo às terras hoje Minas Gerais. Antes rezam a primeira missa no mosteiro pós-reformado, sabendo que no caminho se encontrariam com o experiente bandeirante Matias Cardoso de Almeida. A bandeira de Fernão Dias Pais, por orientação do próprio, foi precedida pela de Matias Cardoso de Almeida. Destemido bandeirante,
com vasto domínio em muitas empreitadas sertão adentro, eleito em 1673 pela Câmara e Povo de São Paulo, capitão-mor adjunto ao governador Fernão Dias Pais. Partiu em 1673 com sua tropa na missão de plantar as indispensáveis roças de mantimentos e aguardar para se juntar com a bandeira de Fernão Dias Pais. A importância de Matias Cardoso de Almeida no período das capitanias é muito maior do que possamos imaginar. Necessita um tempo maior para se descrever. Por exemplo, em 18 de dezembro de 1688, como governador interino do Brasil, estando morto Matias da Cunha, o bispo franciscano Antônio Guedes de Brito escreveu a Matias Cardoso de Almeida para o encarregar da guerra ao que chamava Bárbaros do Rio Grande do Norte. Matias Cardoso sofreu na Bahia seu maior revés em 1696 no rio Jaguaribe, onde lhe mataram um filho natural. Ainda no mesmo contexto, faz sentido a título de nota, pois a história, a partir da narrativa, cobraria volume à parte. Cabe citar sobre anotações referente à luta entre famílias Pires e Camargo, poderosas e ricas, que disputavam a hegemonia em São Paulo, na época Vila Piratininga. Esta luta, de caráter medieval, por diversas vezes tornou-se violenta, uma verdadeira guerra, durante 58 anos, ou seja, de 1640 a 1698, que dilacerou a vida paulistana. A família Pires começa em São Vicente com Salvador Pires e Maria Rodrigues, aportados a estas paragens em 1532, trazidas por Martim Afonso de Souza. A família Camargo começou em São Paulo com o castelhano Giuseppe de Camargo, aportado em São Vicente em fins do século XVI. Num certo momento, no evoluir dos acontecimentos, a formação dos dois partidos, os Pires e os Camargos. À testa do partido dos Pires estava João Pires e Francisco Nunes de Siqueira, e à frente dos Camargos achavam José Ortiz de Camargo e seu irmão Fernão de Camargo. No ápice dessa guerra de 58 anos, a vila de Piratininga ficou arrasada e muitas famílias refugiaram-se no sertão, como Jerônimo de Camargo, em atual Atibaia, e Bárbara Cardoso de Almeida, em atual Nazaré Paulista. Fernão Dias Pais seguia com uma verdadeira cidade ambulante, a maior bandeira formada no Brasil. Já a caminho, rumou em direção à região atual Guarulhos, transpondo a Serra da Mantiqueira, desbravando também os sertões onde hoje Nazaré Paulista, Atibaia e Camanducaia. À medida que a bandeira de Fernão Dias vagarosamente avançava, ia deixando em seu rastro grande número de povoadores. Entre esses povoadores, sabem quem, por exemplo? Exatamente a irmã do destemido Matias Cardoso de Almeida, Dona Bárbara Cardoso de Almeida e seus 5 filhos. Dona Bárbara, já viúva de Domingos Lopes de Lima, natural de Pernambuco, seu pai Matias Cardoso de Almeida, natural da Ilha Terceira, Portugal, e falecido no sertão em 1656, casado com Isabel Furtado, que faleceu em São Paulo em 17 de abril de 1683, fora ativo sertanista que tomou parte em várias bandeiras.
uma das quais com Jerônimo Pedroso Barros, no sul brasileiro, em 1641, e outra em 1656, que atingiu terras do Peru, onde houve notícias de seu falecimento. A ilustre família de Dona Bárbara, que fundou Nazaré Paulista e depois Bom Jesus dos Perdões, e que se unindo pelo casamento com outras ilustres famílias da região, teve grande influência no desenvolvimento de Nazaré, Perdões e Atibaia. Como nota, vale lembrar que no final do século XVII, os colonizadores aqui desembarcaram com suas famílias e comitivas e administraram um quinhão de terra, fazendo parte das capitanias hereditárias. A família do Sr. Matias Lopes de Lima, natural de Ilha Terceira, Açores, Portugal, tornando-se donatário das terras, repassando posteriormente para sua filha, a dona Bárbara Cardoso. Dona Bárbara Cardoso de Almeida, junto com seus 5 filhos, rapidamente consolidam grande fazenda na região. Mulher corajosa e muito competente, naquele tempo, com certeza contando com relacionamentos de importantes parentes e amigos lá na vila de São Paulo, pôde propiciar boa formação a seus filhos. Em 1676, Matias Lopes, na fazenda de sua mãe, em um morro íngreme, a 1030 metros acima do nível do mar, ao lado esquerdo do rio Atibainha, construiu uma igreja sobre invocação de Nossa Senhora de Nazaré. Na edificação da igreja, Matias Lopes contou com a ajuda de seu irmão, Padre Manuel Lopes, também citado como Manuel Cardoso de Lima, e de Gonçalo Simões Chacim. O assentamento do primeiro batizado data de 1686. Em 1693 é elevada à freguesia, ocasião em que o padre Manuel Lopes, primeiro vigário da paróquia, oficiava o casamento de seu irmão Sebastião Lopes de Lima com Maria Ribeiro de Camargo. Estava consolidado o início da formação da cidade Nazaré Paulista, com seus protagonistas que perduram até os dias de hoje. O padre mestre Frei Matias do Espírito Santo retomou ao mosteiro de São Bento pelos anos de 1685 e chegou a administrá-lo de 1708 a 1718, quando faleceu aos 72 anos de idade. Assim começa a árvore genealógica de Dona Bárbara Cardoso de Almeida. Dona Bárbara Cardoso de Almeida, devota de Bom Jesus, decide, em suas terras, edificar uma capela. O local escolhido para a construção foi uma suave colina, ao lado do rio Atibainha, entre as freguesias de Nossa Senhora de Nazaré e São João de Atibaia, distante 14 quilômetros de qualquer dessas freguesias. Para a criação da capela,
Bárbara Cardoso obteve o consentimento do excelentíssimo bispo do Rio de Janeiro. Teve lugar a bênção a 22 de maio de 1705, pelo abade do mosteiro de São Bento, Frei Francisco da Conceição, com a assistência do Frei Matias do Espírito Santo, filho da fundadora. A capela foi construída em taipa. Ao longo dos anos passou por uma reedificação, duas ampliações estruturais e a reconstrução do mobiliário de altares. Em 1870 iniciou-se a reconstrução da estrutura atual, sem as torres. Em 1890 edifica-se o corpo frontal com as duas torres, instalando-se os sinos e os relógios. Em 1896 inicia-se a confecção dos atuais altares pelos mestres mineiros, discípulos do escultor e construtor Aleijadinho. Foram concluídos no ano de 1904, reinaugurada em 22 de maio de 1905. São muitos os atos, os fatos e os feitos. Alguns deles seriam até cômicos, não fossem quase trágicos. Dentre estes, registra-se a seguinte ocorrência. Não é difícil avaliar quanto era acirrada a política em Nazaré. Houve vários conflitos. O povo se alvoroçava e tinha um slogan que dizia: o PRP é o partido do Cambuí. Das casas mais altas traziam madeiras e cambuí, como se fossem porretes que ficavam guardados nas janelas. Quando havia conflito, jogavam os porretes pelas janelas para o povo brigar. Um deles, chamado Barbosa, morreu. Tanto era acirrada a disputa política. Os prefeitos tinham muita força para se vingar dos contrários à sua política. Eles podiam transferir qualquer funcionário do Estado, ou seja, professores, tabeliães, vigários, e lá ia o professor, o tabelião, o vigário, morar em outra freguesia. Havia um vigário chamado Alfredo Costa, muito virtuoso, estimado pelo povo de Nazaré e de Perdões. Como tivesse ideias dissidentes, o prefeito conseguiu a sua remoção para outra cidade. Mas como era estimado pelo povo, foi feita uma festa de despedida em sua homenagem. A festa foi em Perdões. Claro está que os coordenadores da festa eram todos contra o prefeito de Nazaré. Foi organizada uma passeata através das ruas da vila, com um grande número de lanternas japonesas, feita com papel de seda, presas na ponta de uma taquara, com uma vela acesa dentro para poder clarear as ruas. A iluminação muito precária era de lampiões a querosene. Por ocasião dessa homenagem prestada ao padre em Perdões, houve um conflito grave porque os partidários do prefeito resolveram perturbar a festa. Às 9 horas da noite, o povo
passava em frente à matriz de Perdões, quando 4 ou 5 elementos que estavam armados de revólveres e de garrucha, nos degraus que dão acesso à igreja, num dado momento, passaram a atirar contra o povo, mas das armas não saíram tiros, porque foram descarregados por uma senhora muito sensata, Dona Rosita. Ela fizera isso enquanto os cabos eleitorais do prefeito tomavam um lanche antes da passeata. Estes, sem desconfiar de nada, puseram as armas na cinta e foram perturbar a festa. Como não havia balas, não houve tiros, mas instalou-se o conflito. O povo alvoroçou-se de tal maneira e um dos partidários do prefeito, chamado Brás Torrano, teve a garganta cortada com navalha. Houve pancadaria, facadas, o ferido foi socorrido e, por felicidade, não morreu. Os soldados, que eram 2, Hermógenes e Cândido, não sabiam o que fazer para conter o povo enfurecido. Trouxeram até carabina do posto policial. Outra ocorrência, essa de final trágico, aconteceu com o ilustre Joaquim Rodrigues dos Santos, que, em função do seu segundo casamento, passou a fazer parte da árvore genealógica de Dona Bárbara Cardoso de Almeida. Ele, natural de Portugal, casou-se em primeira núpcias com Ana Antônia. Desse casamento teve 4 filhos: João Rodrigues dos Santos, Antônio Rodrigues dos Santos, Joaquina e Maria Antônia. Em segunda núpcias, casou-se com Maria Romualda, filha de Manuel de Almeida Passos e de Senhorinha Gonçalves da Cunha Murzilho, irmã do capitão Manuel de Almeida Passos. Desse casamento teve filho único, Manuel Rodrigues dos Santos. Em razão do segundo casamento, foi nomeado administrador da Capela de Bom Jesus, em substituição ao tio de sua segunda esposa, José Manuel Gonçalves da Cunha Murzilho. Isso porque o sucessor legítimo de José Manuel da Cunha Murzilho era o capitão Manuel de Almeida Passos, mas por não ter este, na época da sucessão, atingido a maioridade, foi nomeado administrador da capela Joaquim Rodrigues dos Santos, seu tutor. Suas filhas do primeiro casamento casaram-se com 2 irmãos, Joaquina com Antônio de Almeida Passos e Maria Antônia com o capitão Manuel de Almeida Passos. Seu filho, João Rodrigues dos Santos, foi secretário do capitão Manuel de Almeida Passos em Perdões e mais tarde chefe de político em Nazaré, onde ocupou o cargo de vereador, presidente da Câmara e presidente da comissão que, em 1901, fez a segunda grande reforma da Igreja de Nazaré. Era pai de Antônia de Rosa, esposa do coronel Francisco Antônio de Rosa, que governou Nazaré e Perdões de 1890 a 1930. Outro filho, Antônio Rodrigues dos Santos, foi também político influente em Nazaré. Era pai de Jacob Rodrigues dos Santos, do professor Francisco Rodrigues dos Santos, Padre Chico, e de João Rodrigues dos Santos. Sogro do coronel Bento José do Amaral, de Narciso José Pereira Guimarães, de João Rodrigues dos Santos Sobrinho e do major Sebastião Teodoro Pinto. Joaquim Rodrigues dos Santos era pessoa muito instruída. Fora educado por padres em sua terra natal. Veio de Braga, uma cidade muito católica de Portugal, em companhia de alguns colegas portugueses, entre eles o pai do conselheiro Rodrigues Alves. É tradição na família que de Santos a São Paulo subiram a Serra do Mar a pé por falta de transporte. Ficou como administrador da Capela do Bom Jesus de 1868 a 4 de agosto de 1875, quando foi vítima de um acidente no bairro da Cachoeirinha, em Perdões, no Morro Íngreme. Em tempo de muita seca, ateou fogo no mato e foi envolvido pelas chamas. Seu corpo, completamente carbonizado, foi reconhecido por um relógio que, por costume, trazia no bolso da calça. Era o Roscoff Patente,
que, chamuscado pelo fogo, andou por muitos anos pela cidade, satisfazendo a curiosidade dos moradores e testemunhando esse trágico acidente. A sua morte traumatizou todo o povoado e no lugar onde o encontraram foi construída uma capela que recebeu o nome de Capela da Santa Cruz ou Capela dos Boavas. Neste lugar havia muitas festas religiosas e o altar é de grande significação histórica. Veio da Igreja Matriz de Perdões em 1896 por ocasião da grande reforma da igreja. A capela foi abandonada numa época em que a cidade esteve em franca decadência. (14 de abril de 1952) foi lavrada escritura no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Atibaia, pela qual Licínio Carpinelli cedeu à Fazenda do Estado de São Paulo um terreno com área de 7.289 metros quadrados, situado no distrito de Bom Jesus dos Perdões, município de Nazaré Paulista, desta comarca de Atibaia. Terreno este que, pelo decreto número 21.202, de 18 de fevereiro de 1952, foi declarado de utilidade pública com desapropriação a fim de que se destinasse à construção do prédio para o grupo escolar e posto hospital na Vila de Perdões.
A construção do novo prédio foi determinado pelo governador Lucas Nogueira Garcês, tendo como secretário da Aviação e Obras Públicas o engenheiro Nilo Andrade Amaral e como empreiteiro da obra o engenheiro João Matias Barker. O engenheiro Nilo Andrade Amaral era casado com Lalá Carpinelli, filha de Licínio Carpinelli e neta do capitão Manuel de Almeida Passos. O engenheiro João Matias Barker, primo da mãe de Murilo de Almeida Passos, era casado com Maria Aparecida Passos Coelho, filha de Amâncio Coelho de Benedita de Almeida Passos, também neta do capitão Manuel de Almeida Passos. Em 16 de maio de 1956, o Grupo Escolar Francisco Damante foi instalado no prédio pelo inspetor escolar Constantino Simões de Lima, que indicou para diretor interino o professor Ademar Bolina. Eram professoras efetivas Maria Egídio Peluso, Nilza de Lima, Nilce Magrini Lisa. A partir de 1986 até 1992, era diretora em exercício do Grupo Escolar Francisco Damante, a professora Terezinha Gonçalves da Costa Bruno, que no dia 23 de agosto de 1991 foi homenageada pela Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões por ter sido a primeira aluna de nossa cidade a se formar professora. Folia de Reis é uma festa de origem espanhola. É uma manifestação católica cultural, classificada como folclórica, que se caracteriza por celebrar a adoração dos Reis Magos ao nascimento de Jesus. A celebração ocorre em diversos estados brasileiros, como Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A maior divulgação desta arte em Bom Jesus dos Perdões começou com a família de Vicente Antônio da Fonseca, mais conhecido como Vicente Messias, filho de Antônio Messias da Fonseca e Maria Emiliana. Nasceu em 28 de fevereiro de 1940 e em 1960 veio do sul de Minas para Bom Jesus dos Perdões com seu pai e irmãos. Sua mãe já havia falecido. Para manter a família, todos trabalhavam na plantação de arroz. Sua família foi pioneira nessa cultura na região. Vicente sempre gostou de música por influência paterna. Como seu pai já era devoto de Santo Reis e cantador da Folia de Reis, foi natural para ele seguir os mesmos passos, com igual ou maior fervor, tanto que se tornou o grande divulgador da folia na região. Podemos dizer, então, que o cultivo do arroz e a tradição desse folclore nessa região deve muito a esses mineiros abnegados.